3 em cada 10 usuários de cannabis desenvolvem o que a medicina conhece como transtorno por uso de cannabis. Essa é uma informação disponibilizada aí por vários agentes de saúde reconhecidos mundialmente, e esse dado aqui especificamente é de um site oficial do governo dos Estados Unidos, o site do CDC, que seria um equivalente ao Ministério da Saúde aqui no Brasil. CDC é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a principal agência de saúde pública nos Estados Unidos, e lá no site deles a gente tem aí diversas informações sobre a cannabis, sobre o abuso da cannabis, né, sobre o TUC também, o transtorno por uso de cannabis. Você que de repente, né, tem mais interesse em saber sobre o TUC, pode ser interessante você dar uma lida lá no site deles, né? Eles explicam bem certinho lá o que significa esse transtorno. Posso até pegar aqui um trechinho para vocês, estou com o site aqui aberto. Eles dizem assim, ó: algumas pessoas que consomem cannabis desenvolvem o transtorno por uso de cannabis, o que significa que são incapazes de parar de usar a cannabis, mesmo que isso esteja causando problemas de saúde e sociais em suas vidas. 3 em cada 10 pessoas que fumam maconha desenvolvem aí esse transtorno. Você pode ver que é uma porcentagem até, né, bem alta, né, e é justamente por isso que existe aqui, né, um movimento No Back para ajudar justamente essas pessoas que estão aí nessa situação, estão nesse lugar de dependência, de querer parar e não conseguir, beleza? O movimento No Back é feito para você. Então, queria só trazer essa introdução aqui para a gente entender de fato, né, o que está acontecendo na sua vida, né? Você entender o que está acontecendo na sua vida, entender que existe um nome para o seu problema, existe uma nomenclatura médica para o que você está vivendo. E para isso existir, obviamente, é porque existe um número muito grande de pessoas nessa situação. E existe também, obviamente, uma atenção dos agentes de saúde para resolver esse problema. Ou seja, existem também caminhos de solução que já foram construídos para ajudar pessoas a resolver esse problema, né? Isso é muito importante você entender. Você que está aí nesse quadro de transtorno por uso de cannabis, né, o que a gente chama aí popularmente como vício na maconha, né, dependência em cannabis, quanto antes de você tomar realmente consciência do seu problema e agir de forma assertiva para resolver esse problema, melhor vai ser para você, né? Antes você vai conseguir realmente resolver esse problema e se livrar desse vício. A falta de informação e a falta do conhecimento realmente ali do que fazer para resolver o problema é o que acaba impedindo aí a maioria das pessoas de realmente conseguir parar de fumar e vencer o vício. Qual que é o caminho de solução mais eficiente hoje, mais recomendado inclusive por todas essas instituições de saúde internacionais? Psicoterapia. A ferramenta hoje mais eficiente no tratamento de dependência em cannabis é a psicoterapia. Então, se você fala aí de repente que quer parar de fumar e tudo mais, mas você não se interessa em começar um acompanhamento terapêutico com um profissional que vai te orientar nesse seu objetivo, né, aí realmente fica muito difícil. É aquela pessoa aí que vive falando que quer emagrecer, né, que quer perder peso, mas não faz uma caminhada, não ajusta ali a alimentação, né, não vai para academia. Então, como é que você vai emagrecer assim, né? Não funciona. Você precisa de fato encontrar os caminhos, né, e ir por um caminho eficiente. Fazer algo de fato na prática para você conseguir realizar essa mudança, para você parar de fumar maconha. Você precisa realizar uma série de mudanças práticas na sua vida, né? Além, é claro, de todas as mudanças internas, né? Mudanças de pensamentos, mudanças de crença, mudança de mentalidade. E toda essa orientação direcionada você recebe justamente numa psicoterapia que é focada em te ajudar a parar de fumar maconha. Caso você tenha interesse, inclusive, em dar início, conta comigo. Você que está chegando por aqui agora, de repente, ainda não me conhece, né? Eu sou Bruno Guedes, psicoterapeuta e especialista em dependência em cannabis, né? Se você quiser aí o meu acompanhamento psicoterapêutico individual, né, 100% online, posso te ajudar aí de qualquer lugar do mundo que você estiver. Tenho pacientes aí em diversos países espalhados pelo mundo. O link do nosso site está aqui embaixo, né? Lá no site você tem acesso também aí a mais informações sobre como a gente trabalha nesse processo terapêutico. Você vê se faz sentido para você, beleza? E você pode estar entrando em contato comigo para a gente estar começando aí esse acompanhamento psicoterapêutico individual, beleza? Vamos embora para a nossa conversa de hoje, e nesse vídeo aqui eu quero complementar, na verdade, uma conversa que a gente já teve aqui no canal um tempo atrás, sobre aquela ideia que existe, que é muito comum para quem é usuário crônico de maconha e principalmente para quem desenvolveu o TUC, que é aquela ideia de que você precisa fumar maconha para relaxar na sua vida. Você precisa fumar maconha para aliviar um estresse, para acalmar a mente, né?
Pouco tempo atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal, no quadro Comenta que eu respondo, onde eu trouxe justamente um comentário que um rapaz deixou num vídeo lá no Instagram, falando alguma coisa nesse sentido, assim, né? Pô, tem tanto problema na vida que não tem como eu não fumar maconha. E é justamente essa ideia. Essa ideia é muito comum, né? Pô, eu ralei o dia inteiro, eu trabalhei pesado ali o dia inteiro, tô aqui me matando, tô me esforçando, então eu mereço fumar um baseado, né? Quando eu chego em casa do trabalho cansado para relaxar. Você já pensou esse tipo de coisa? Eu já pensei dessa forma, né? E é importante você entender justamente, né, que esse é um padrão de pensamento. Quando a gente fala de vício, a gente fala de padrões, né? E esses padrões eles se repetem. Por isso que é muito comum, inclusive, eu receber vários comentários aqui no YouTube, né, no Instagram, de pessoas falando: caramba, você está descrevendo exatamente a minha realidade, você está descrevendo exatamente o que eu vivo, a minha vida ali, o que eu estou passando nesse momento, exatamente como eu penso, né? Por quê? Porque é muito parecido para todo mundo, a verdade é essa. É a mesma doença, como a gente viu, é o mesmo transtorno por uso de cannabis. Veja bem, isso aqui também é muito importante você conseguir realmente entender e aceitar. Se você perdeu o controle sobre o uso da maconha, né, se você está nessa situação de vício, você tem uma doença chamada transtorno por uso de cannabis. Você está entendendo? Quanto antes você aceitar essa realidade, antes você vai ser capaz de fazer alguma coisa para mudar, para resolver a sua vida. Enquanto você ficar negando, você vai ficar sempre aí batendo de cabeça no muro, tentando parar e recaindo, você não vai conseguir. Você fica um tempo sem fumar, depois você volta. Por que isso acontece muitas vezes? Em muitos casos, porque a pessoa ainda não conseguiu aceitar, ela ainda não assimilou a gravidade da situação, né? Você está doente, literalmente falando, é uma doença real, categorizada dentro da medicina, você está entendendo ou não, né? Mas, enfim, voltando à nossa conversa. Existe então essa ideia de que você precisa fumar maconha para aguentar o peso da vida, né? A vida é muito dura. A única forma de você lidar com as suas dificuldades, né, com as dificuldades da vida, é você fumando maconha. Eu gravei um vídeo aí, inclusive, trazendo algumas reflexões sobre isso. Vou deixar aqui em cima no card para você assistir. Se você preferir, até assiste primeiro, depois você volta para cá, beleza? Porque esse vídeo aqui, essa conversa é um complemento daquela conversa que a gente teve, beleza? Primeira coisa que é fundamental você conseguir entender é que você não nasceu fumando maconha, né? A maioria das pessoas do mundo não fumam maconha, né? Então fica muito óbvio você conseguir perceber, né, o absurdo desse pensamento. A única forma de você lidar com um problema, uma dificuldade, uma situação difícil na sua vida é fumando maconha, né? É óbvio que esse é um pensamento fora da realidade, é um absurdo, né? Porque quem não fuma, então faz como, né? Quem não fuma, será que não tem problema na vida? É isso? Né? É óbvio que não. Com certeza você conhece aí muita gente que não fuma, que tem uma vida, inclusive, muito mais difícil que a sua, né? E nem por isso essa pessoa recorre à maconha para lidar com as dificuldades na vida dela, nada disso, né? Então, esse é o primeiro ponto, beleza? Um outro ponto é o seguinte, cara. O que acontece, né, com a maconha? Um dos efeitos da maconha é, de fato, esse relaxamento, esse alívio do estresse. Só que o que acontece? Quando você entra num quadro de uso crônico, de uso diário, você pode perceber que uma das coisas que acontece é o que a gente conhece justamente na medicina como tolerância, ou seja, o seu organismo ele vai criando uma resistência ao efeito daquela substância, até o ponto daquela substância já não fazer mais tanto efeito assim no seu organismo, né? Então, é isso que acontece. Qualquer pessoa que fuma maconha há muito tempo sabe disso, sabe que o efeito do uso já não é mais o mesmo que era antes, quando ela começou a usar, né? Isso é óbvio, isso acontece. E aí, qual que é a consequência? Quando uma pessoa entra num quadro de abuso, né, e desenvolve justamente o transtorno por uso de cannabis, aquele relaxamento que ela sentia lá no início do uso, na verdade, ele deixa de existir, né? E a sensação de alívio do estresse que fica, que a pessoa tem, na verdade, é o alívio da própria dependência. Entende isso? O que eu quero que você entenda é o seguinte: o estresse que uma pessoa que fuma maconha todos os dias sente não é o estresse normal da vida, não é o estresse apenas das situações que ela vive, o estresse do trabalho, o estresse do trânsito, o estresse das dificuldades, dos problemas, não é nada disso. Esse estresse, na verdade, ele está sendo potencializado por causa do quadro do vício, por causa da abstinência, né? Você entende esse paradoxo? Uma das consequências do vício é justamente você se sentir mais estressado no seu dia a dia, né? E aí a pessoa chega em casa do trabalho com o estresse lá em cima, né? E ela acha que ela tem que fumar maconha para aliviar aquele estresse.
sendo que ela só está sentindo aquele nível de estresse naquela intensidade por causa do próprio uso constante da maconha. Você entende isso? Por que que é importante você entender isso aqui que eu estou te dizendo? Porque aí sim você começa a enxergar a realidade como ela é de fato, sem essa ilusão, né? A realidade é que ninguém precisa fumar maconha para lidar com nenhum estresse, com nenhuma dificuldade. Isso só aumenta, na verdade, o seu nível de estresse. E veja bem, isso não vale só para maconha, tá? É óbvio. Existe também essa mesma narrativa com álcool, por exemplo, né? Ah, eu vou beber para afogar as mágoas, né? O que que é isso, né? A pessoa termina um relacionamento, aí ela acha que tem que encher a cara para lidar com aquele término, né? O que que é isso? Isso aí é a mais pura falta de controle emocional, falta de maturidade emocional, falta de capacidade de enfrentamento da vida. Né? A pessoa está acreditando numa mentira, ela acha que precisa daquilo, não precisa. Existem outras formas muito melhores de lidar com as dificuldades da vida. Né? Talvez você não saiba como. Né? E aí isso é um outro problema. Se esse for o seu caso, o que você tem que fazer? Você tem que buscar essas outras formas. Você tem que aprender, se desenvolver, crescer, evoluir, amadurecer, querer isso. É assim que se vive a vida. Agora, se tu quer ficar parado na vida, se tu quer ficar estagnado, sem se desenvolver emocionalmente, sem amadurecer a sua personalidade, sem criar realmente uma fortaleza interna para blindar e proteger a sua saúde mental, né? Aí você vai ficar sempre vulnerável às situações difíceis da vida. Em algum momento você vai passar aí por um desastre na sua vida, tá? Tem que te dizer isso aqui. Acontece na vida de todo mundo, né? Uma situação de dificuldade extrema, uma perda de alguém que você ama, uma doença, um acidente, um desemprego. E aí como é que você vai lidar com tudo isso? Né? Como é que você vai lidar com essas situações extremas se você não desenvolver essa habilidade ao longo da sua vida? Né? Você vai se afundar em qualquer droga que aparecer na sua frente, é isso que vai acontecer. Então, entenda isso. O sofrimento ele faz parte da vida. Tá? E você tem que se preparar para passar por ele. Você tem que se preparar para viver sofrimentos que você nunca nem imaginou viver na sua vida. Né? Porque em algum momento isso vai acontecer, cara. Abandona essa ideia de que você precisa usar alguma substância para passar por alguma dificuldade. Isso é uma mentira, né? Você precisa, na verdade, desenvolver uma virtude dentro do teu peito que se chama fortaleza, né? Imagina uma fortaleza, meu amigo. Imagina uma fortaleza, um forte, né? Impenetrável, indestrutível, com aquelas muralhas e torres, né? É assim que tem que ser a sua vida interior. Nada pode ser capaz de te destruir, porra, né? Então, entenda isso e absorva essa ideia. Você é totalmente livre para escolher como você vai viver cada dificuldade da sua vida. E toda vez que você escolhe encarar a realidade de frente, né, sem fugir, se entorpecendo, se drogando, você fortalece o seu caráter, você lapida essa virtude da fortaleza dentro de você. E uma outra coisa aqui que também precisa ser dita, né, que tenho certeza que vai te ajudar se você entender o que eu estou dizendo, é o seguinte, cara. Para pensar comigo. Quanto maior a dificuldade que você estiver passando na sua vida, menos sentido tem você usar uma droga. Por quê? Porque quanto maior a dificuldade que você estiver passando, é justamente nesse momento que você precisa estar mais inteiro, porra. Você precisa estar mais com a cabeça no lugar, estar mais lúcido, estar mais consciente, estar mais sóbrio, estar mais no controle da situação para tomar as melhores decisões, para lidar da melhor forma possível com aquele problema que você está vivendo, porra. Então, assim, essa ideia, né, de que tá muito difícil, né, eu perdi o emprego, agora eu vou chutar o balde, eu vou fumar maconha para aliviar a minha dor, aliviar o meu sofrimento. Meu amigo, né? Aí você tinha um problema, desemprego. Aí você vai aliviar o seu sofrimento fumando maconha e agora você tem dois problemas, o desemprego e o vício. Porra, que ideia genial, né? Que ideia genial, né? Então, assim, são ilusões que a mente cria. É isso que você tem que entender. Se você acreditar, você vai cair numa armadilha da sua própria mente. É simples assim. É igual você acreditar em uma ilusão de ótica, né? Você está acreditando numa mentira. Não é verdade. Aquilo ali é uma ilusão, né? Achar que fumar maconha vai te ajudar a lidar com uma situação difícil é você acreditar numa mentira, né? Isso é mentira. Só vai, na verdade, piorar a sua situação, né? Só vai criar um novo problema na sua vida e te atrasar de resolver o problema que você já tinha antes. Porque vai tirar a sua energia, vai tirar a sua clareza mental, vai tirar o seu foco, sua força de vontade, seu poder de ação. Então, assim,
faz essa ressignificação aí na sua mentalidade, beleza? Espero realmente ter ajudado. Entende isso, cara. Quanto mais difícil for uma situação que você estiver passando, mais você tem que estar inteiro para lidar com aquela situação. Você precisa estar sóbrio, consciente, lúcido, né? E não chapado, entorpecido, drogado, fugindo, né? Aí, meu amigo, como é que você vai lidar aí com essa pepina que você está vivendo nesse estado? Pô, aí não tem como, né? Aí não tem como, aí você só vai se afundar cada vez mais, que é o que acontece, infelizmente, quando a pessoa decide ir por esse caminho, né? Pode reparar aí, a pessoa tem um problema, decide fumar maconha, piora tudo, né? Ah, terminei um relacionamento, eu tô muito triste, vou fumar maconha para aliviar o meu sofrimento. Aí a pessoa só termina de se afundar, é isso que acontece. A pessoa começa a ficar desleixada e para de se cuidar e daqui a pouco não arruma mais ninguém também, né? Aí lá na frente, né, vai acordar para a vida e ver a merda que fez. Então, queria só fazer esse complemento aí daquela conversa que a gente teve, beleza? O vídeo tá aqui em cima, se você não assistiu. Infelizmente não dá pra gente falar tudo que a gente quer, às vezes, num vídeo só, né? Senão cada vídeo teria que ter aqui umas 10 horas, mas enfim, aos poucos a gente vai passando aí a mensagem. Se fez sentido para você essa mensagem aqui de hoje, que a gente conversou aqui hoje, deixe o seu comentário aqui embaixo, beleza? Me conta aqui embaixo o que você achou, se você gostou, se te ajudou, se fez sentido e deixa também aquele like. Tamo junto, valeu!